Olá pessoal, bom dia, espero que estejam bem. A intenção hoje é nós conversarmos sobre alguns fatos que aconteceram na Europa feudal, na Europa medieval, a partir ali do século X, século XI mais precisamente, anos 1000 e alguma coisa, e que nós costumamos chamar na história de Baixa Idade Média, ou seja, uma segunda metade da Idade Média. Nós costumamos dividir de maneira comum a Idade Média em dois períodos. Dizemos que o século V até o século X é a Alta Idade Média, ou seja, quando as características mais marcantes estão bem evidenciadas, o poder da igreja, o surgimento do feudalismo e tudo mais. E um segundo período que vai do século XI até o século XV, ou seja, os anos 1000 até os anos 1453, é o marco oficial, com a queda de Constantinopla. Período chamado Baixa Idade Média, ou seja, quando as características que marcaram a Idade Média elas começam aos poucos a irem se enfraquecendo e o mundo vai caminhando para uma nova etapa da história que nós chamamos de Idade Moderna. Vai surgir um novo movimento chamado Renascimento, que vai ter influências na cultura, na sociedade, na religião e na vida das pessoas como um todo. Então, a partir do século XI, algumas coisas começaram a se modificar na Europa e está tudo relacionado especialmente com o aumento da produção agrícola. Nós vamos nos lembrar que durante a Idade Média, nos feudos se produzia unicamente para subsistência. Isso quer dizer o quê? Que a comida, os vegetais, tudo que era produzido dava conta unicamente do consumo local. Ou seja, se num feudo se consumia 10 kg de arroz e 5 kg de batata, não se produzia, não se plantava muito mais que 10 kg de arroz, 5 kg de batata. Em primeiro lugar, porque não havia condições de vender isso em lugares fora, e também não havia condições de produzir muito mais do que isso, porque as técnicas elas eram muito arcaicas. A partir do século XI, algumas coisas começaram a se modificar, algumas novas técnicas foram criadas, e isso proporcionou um aumento na produção muito grande. Algumas coisas importantes, por exemplo, rotação de culturas. O que é isso? Até então não se tinha muita ideia de que o solo poderia se desgastar, então se plantava por muitos e muitos e muitos anos seguidos o mesmo tipo de produto no mesmo solo. Por exemplo, tu fica ali 50 anos plantando batata, tomate, arroz ou qualquer outra coisa naquela terra e não se tinha a ideia de que a terra poderia secar, que os nutrientes poderiam acabar e por esse motivo a produção ela era pequena. Com a rotação de cultura, se descobriu que dividindo o campo em 3 partes e a cada ano deixando uma parte descansar, a produção ela poderia aumentar substancialmente. É isso que acontece. Então, tu divide a terra, por exemplo, A, B e C. No campo A, tu deixa descansando. No campo B, tu planta cebola. E no campo C, tu planta tomates. No outro ano, no campo A, tu planta cenoura. No campo B, tu deixa descansando. E no campo C tu planta batatas, por exemplo. Então, tu deixar a terra descansando foi uma técnica bastante importante que vai ajudar no aumento da produção agrícola. A partir desse momento vai ser possível produzir excedente, ou seja, aquilo que se plantava num feudo é o suficiente para abastecer o feudo e também sobra, ou seja, vai ser possível vender, vai ser possível comercializar. Uma outra técnica descoberta faz relação a como os cavalos eles eram ligados às carroças. Até então se tinha a prática de ligar o cavalo na carroça ao pescoço, quando ele consegue carregar um peso limitado, e passa-se logo em seguida a ligar a carroça ao dorso do cavalo, ou seja, aumentando a capacidade dele de levar a carga. Outras invenções, como por exemplo a roca de fiar, uma máquina que serve para desemaranhar os fios, facilitou a vida das pessoas, e uma série de outras inovações que permitiu que as pessoas tivessem mais tempo para a produção, ou seja,
a segunda metade da Idade Média é marcada pelo aumento da produção agrícola, e isso vai ser muito importante, vai ser algo muito revolucionário e vai ser algo que vai modificar fortemente a vida das pessoas. De que maneira? Com esse aumento da produção, vão se começar a formar algumas pequenas feiras nas cidades, ou seja, as pessoas produziam, aquilo que elas produziam dava para elas se alimentarem, sobrava, e nesse momento elas vão começar a se organizar em pequenos grupos, formando algumas barracas, algumas tendas, para vender esses produtos que sobravam. Elas montavam essas barracas, essas tendas próximas das igrejas, por exemplo, e se formou ali um pequeno comércio que vai aos poucos dando origem ao renascimento urbano, ou seja, as pessoas elas vão voltar aos poucos a viverem nas cidades, vão começar a deixar o campo. Claro que isso é um procedimento muito lento. Então o seu João ali plantou tomate, sobrou 10 quilos, ele vai marcar, vai montar uma tenda, vai montar uma barraquinha e vai vender os tomates dele. O seu João plantou cebola, sobrou cebola, ele vai montar uma barraquinha e vai formar ali uma pequena venda, um pequeno comércio, as pessoas vão começar a chegar, vão se aglomerar, e com isso, aos poucos, as cidades elas vão ressurgindo. Tá, isso leva muitos anos. Esse novo grupo que surge nas cidades e que lida com o comércio, nós vamos dar o nome de burgueses. E com eles, o modo de pensar, o modo de produzir, o modo de viver do mundo, ele vai aos pouquinhos se modificando também. Esses burgueses eles vão começar a incentivar a produção artística para se sentirem importantes, para se sentirem como nobres, apesar de não serem nobres, né? Eles apenas tinham dinheiro, mas eles não possuíam a nobreza. E a essa prática nós vamos dar o nome de mecenato, que é um dos pilares aí do renascimento artístico. Mas isso já é um assunto para um próximo vídeo, tá bom? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Um abraço!